Boa noite, cá estamos para o nosso 8º vídeo. É um desafio, em particular esse oitavo. O oitavo é a numerologia, para quem estuda, né, aquela coisa da realização, é um número depois de várias etapas, então chegamos a esse número, um número interessante. Vai para o ar, portanto, neste domingo, hoje, domingo 17/5. E, para quem vive em Angola, estamos a começar o cacimbo, né? O tempo frio, as últimas chuvas a caírem e vamos passar para uma nova etapa. Bom, nós, no último vídeo, 7º, falamos sobre que hoje discutiríamos a autocorrupção, né? O que vem a ser isso? De mim para mim mesmo, uma coisa minha, corrupção. A definição de corrupção, e vamos ver aqui, vem, portanto, do latim, né? Corruptione, que significa quebra do coração, quebra de um acordo, quebra de princípios, valores, né, decomposição, tá certo? Mas pronto, o nosso objetivo aqui é trazer esse tema e nessa fase inicial, quando começamos a pensar na nossa programação existencial, vimos na semana passada a procrastinação, ou seja, o adiar. E há um outro evento que precisa ser analisado, que é a autocorrupção, tá certo? A autocorrupção também se define como o abuso de poder, posição ou confiança para obter vantagens pessoais ou privadas em detrimento de interesses dos outros, públicos, terceiros, né? Essa é a definição da corrupção. Portanto, auto é quando nós aplicamos em nós mesmos, né? Então, eu tenho aqui também uma outra definição de autocorrupção, tá certo? Que tem a ver com essa dificuldade de, consciente ou inconscientemente, nos apercebermos das nossas imaturidades. Então, vamos fazer alguns exercícios, ok? Vamos supor que eu estou aqui sozinho. O Wilson não está ali do outro lado da câmara. E eu decido fazer uma prática incorreta, ok? Qualquer que seja. E isso gera em mim um questionamento. Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu estou a repetir isso? Eu deveria fazer isso? Qual é o propósito? Qual é o benefício que isso me traz? Epa, e se alguém me visse fazer isso? Então vejam, a autocorrupção é esse auto-julgamento, essa autoavaliação que nós fazemos dos nossos comportamentos. Então, para que a coisa funcione como deve ser, eu tenho que ter primeiro a ciência de quais são os princípios, os valores que primam a minha conduta. Ok? Então, está ali, na coluna à esquerda, coluna B, quais são os princípios e valores que regem a minha conduta. Na coluna ao lado, eu vou colocar todas aquelas situações que me levam a encontrar um argumento fraudulento para não ser sincero comigo na linha daquele princípio ou valor que eu próprio defini. Um exemplo, dinheiro. E por que eu fui buscar dinheiro?
eu vou partilhar aqui uma história. Eu devia ter por aí uns 5 anos, mais ou menos. Já tinha regressado da Gabela, uma cidade no interior de Angola, onde vivia com os meus pais, né? E mudámos-nos para Luanda. Em Luanda, morávamos numa casa ali no bairro Popular, e os meus pais dormiam no quarto da janela para o quintal da frente. Foi um primo visitar-nos, né? Esse primo, ao sair, eu e a minha irmã, corremos atrás do primo e pedimos um dinheirinho ao primo, 5 tostões ou coisa assim, para comprar um rebuçado ou coisa do gênero. Tá, primo, não sei o quê. E o primo deu. Os meus pais ouviram. E eu lembro-me que foi a primeira tareazinha que eu levei e que eu me recordo até hoje por ter pedido dinheiro. E a partir daí eu desenvolvi um senso analítico em relação ao uso do dinheiro, ao dinheiro. Como lidar com o dinheiro? Então eu trouxe o dinheiro para um universo dentro da minha vida pessoal, dessa experiência de vida pessoal aqui, onde o dinheiro passou a ser, tal como os outros instrumentos úteis para que eu realize com qualidade essa minha experiência, também mais um item a considerar para que eu consiga realizar com qualidade aquilo que eu considero o meu projeto de vida, ou os meus projetos nessa vida. Tá certo? O dinheiro existe, né? O pouco que eu conheço de dinheiro é na minha relação com a banca. Eu trabalhei algum tempo na banca internacional, banca aqui em Angola, e entendo que o dinheiro gera em nós um apetite. De um lado tem as nossas valências, de outro lado tem os nossos desejos e de outro lado tem o dinheiro, né? Então nós vamos, para realizar os nossos desejos, vamos buscar o dinheiro e realizamos os nossos desejos. Só que esse algoritmo, ele é contínuo, porque os nossos desejos são contínuos. E nota, eu estou a falar de desejos, não estou a falar dos nossos sonhos que fazem parte da nossa programação de vida, que nós listamos ali como projetos que vão agregar valores para nós próprios e também para o outro, ok? Eu estou a falar dessa relação que nós estabelecemos com o dinheiro. Então precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes, na ânsia de realizar esses desejos, corremos atrás do dinheiro e nem sempre temos a lucidez, a percepção para perceber que estamos a cair em algumas jogadas não muito interessantes. Está certo? A autocorrupção passa por aí, passa por nós desejarmos, desenvolvermos em nós o apetite por bens ou utilitários, serviços, pessoas, etc., fora daquilo que é o nosso plano, o nosso projeto. Tá certo? Então, muita atenção a esse desvio. E esse desvio acontece muito. Por quê? Porque geralmente na ânsia de nós realizarmos o dinheiro, e quase todos nós temos medo de falar sobre dinheiro. Casais, nós, enquanto casais, temos dificuldade em falar de dinheiro, né? Quanto eu ganho, quanto tu ganhas, quem gasta, quem paga. Então, vejam, há uma série de tabus associados ao dinheiro.
Agora, o que eu percebo mais delicado, onde precisamos ter mais atenção, é quando nós colocamos os nossos valores em jogo. Não é o outro a seduzir-nos para que nós, ou seja, na intenção que nós prestemos alguns serviços, alguns favores e vai pagar-nos com dinheiro. Não é dessa forma. Isso é o que acontece no mercado. O mercado hoje estabelece uma relação e, vamos assim dizer, a medida, o fiel da balança é o dinheiro. Seja espécies, seja em criptomoeda, seja qualquer formato, barra de ouro, não importa. Tá certo? O certo é, de um lado estou eu. Já desenhei o meu projeto de vida. E agora? Começo a sentir esse traço, essa energia, né? Essa fragilidade. Como é que eu vou tratar esse aspecto? A autocorrupção também está ligada, é uma das hipóteses, né? Está ligada ao nosso conhecimento sobre quem somos nós, o que é que estamos aqui a fazer, para que é que nascemos, e há muitas outras questões. Então eu trabalhei com algumas hipóteses, ok? Hipótese 1. Sei que vou nascer e sei que tenho um programa a cumprir nesta vida. Então vejam, eu posiciono-me como alguém que vai nascer, portanto eu sei, tenho consciência que vou nascer e durante o período de vida, nessa experiência que eu terei, eu vou ter a possibilidade de realizar uma série de eventos. Esses eventos é o que nós estamos a chamar de programa de vida. Portanto, eu já nasço com um programa desenhado. Cuidado, nascer com um programa desenhado não significa que eu não possa otimizar esse programa. Posso. Né? Eu lembro-me, trabalhei um tempo no óleo e gás e quando eu era, somos, para quem continua, né? Somos avaliados, você tem a avaliação é feita na relação da nossa performance, dos nossos resultados. Resultados esperados tem uma nota positiva. Superei os resultados esperados, tem uma nova positiva a mais. Superei muito os resultados esperados, tem uma nota positiva 2 vezes mais. Não cheguei aos resultados, tem um menos. Não tive boa performance, menos, etc, etc. Então vejam, eu posso otimizar aquele programa pré-definido, eu posso acelerar, ok? E há muitos casos, há muitas experiências, há hoje vários casos de garotos que vão para a faculdade numa idade né, fora da média, são excepcionais, ok? E há aqueles que ficam ali a rodar na faculdade e nunca concluem. Né? Desistem em algum momento porque não dá mais. Então vejam, para todas as situações nós temos N possibilidades. Mas essa hipótese está relacionada, portanto, com aquele indivíduo que nasce já sabendo que tem um programa a executar. Qual é o grande risco aqui? O risco é que quando nós nascemos, a exemplo de que acontece em muitos sonhos, nós não nos lembramos. Por exemplo, há 2 noites eu tive, durante o meu período de sono, tive umas ideias, acessei algumas ideias e acordei e tal, fui à casa de banho e depois disse, poxa,
tenho que ir buscar alguma coisa para anotar. E eu disse, não, anotar, não, vou-me lembrar. Aí voltei a deitar-me, vou-me lembrar. E memorizava a tal sentença, a tal frase, né, que eu precisava trazer para esta nossa, esse nosso encontro, né? Esqueci-me, simplesmente. Por quê? Porque não tomei os devidos cuidados. Deveria, já que acordei, descer, pegar o livro de anotações e anotar aquela mensagem. Então veja, muitas vezes nós nascemos e esquecemos que temos um programa a realizar, tá certo? A hipótese 2. Sei que vou nascer e não terei um programa definido, ou seja, eu não tenho ainda, não estou organizado o suficiente para ter um programa também organizado. Então eu tenho um programa, sei lá, se calhar posso estudar ou não, não vou fazer muita diferença, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho, ainda não estruturei-me o suficiente para realizar alguma coisa que contribua para a mudança, tanto pessoal como no contexto. Depois temos a hipótese 3. Sei que vou nascer e que não tenho nenhum programa. Vou apenas nascer. É mais um cidadão que vai nascer, filho de alguém, e vai estar aí entre nós. E também tem a hipótese 4. Vou nascer e nem sei que vou nascer. Ok? E muito menos que tenho algum programa. Então veja, onde é que nós nos enquadramos? Como é que eu sei que eu tenho um programa de vida? Como é que eu sei que eu nasci já com um programa para executar nessa vida? E não pensa que isso é estranho, é normal, não. Todos nós, e aqui os amigos que nos assistem, quando nós entramos para a escola, nós temos um programa a cumprir, na média 3 anos ou 4 anos. E se nós não cumprimos, ficamos atrasados em relação àqueles que o cumpriram. Agora imagina, no caso aqui de Angola, né, nós temos a pré-primária, depois temos o secundário, depois temos o colegial, ou o pré-universitário, ou o técnico, não é isso? Depois temos o universitário. Vamos até o universitário. São 4 etapas de, na média, 3 a 4 anos cada uma delas. Então vejam, se eu ficar para trás, se eu não cumprir essas diferentes fases, eu não concluo a universidade. Então aqui, né, algumas realizações que precisam ser concluídas, precisam ser completadas. Eu posso ter um programa que diz, é isso que você vai fazer, você vai ser médico, por exemplo, e vai ajudar pessoas nisso, e para chegar a ser médico tem que cumprir essas etapas. E também posso estar naquela condição que não sei de nada, não foi feito um programa para mim. Por quê? Porque eu ainda não estou em condições de... ou seja, é como se eu não tivesse sido alfabetizado para poder pleitear um programa, tá certo? Então tem aquelas pessoas que já estão em condições de pleitear um programa. Cuidado, são hipóteses, ok? E toda hipótese eu tenho que depois buscar validar que de facto ela é possível e ela em se realizando traz associada benefícios. A hipótese 4. Vou nascer e nem sei que vou nascer, muito menos que não tenho programa. Há essas pessoas também que nós chamamos os NPCs, que são, né, os non-player characters, ou seja, personagens não jogáveis. Estou aqui a fazer uma associação, ok?
Para quem joga games, né, e tem aqui um jogo, eu lembro-me aí do Joshua, aí um netinho nosso, e eu uma vez que eu vou à casa deles, eu vejo o Joshua a jogar a partir de casa deles com acho que uns 3 ou 4 amigos. Portanto, ele estava no seu computador, cada um dos amigos que estava no jogo em sua casa, portanto 4 residências, 4 localidades, e todos a fazer um jogo. E esse jogo, o Fortnite, ou Fortnite, ele cria um ambiente virtual. Por hipótese, e eu aqui a provocar aí os nossos amigos, por hipótese, planeta Terra é um Fortnite. E nós estamos a partir das nossas casas nesse jogo. E temos que cumprir jornadas. Temos que fazer o pré-primário, o secundário, o técnico, temos que fazer a universidade. E em cada etapa desse jogo, nós temos experiências, temos aprendizados. E estamos conscientes no jogo. É um desafio, é uma hipótese. Mas toda hipótese, para ser válida, nós temos algumas teorias. Gente, eu estou a começar a engrossar o caldo, né? Como se diz no Brasil, estou a aprofundar o nosso debate. Poxa, programa de vida, projeto de vida, o que é isso? Quando é que ele se formou? Está certo? Então, além das hipóteses, nós temos algumas teorias. Eu trouxe 3 teorias para que cada um de vocês em casa faça a sua análise e veja como é que isso funciona. A primeira teoria. Teoria da evolução da consciência. No caso aqui eu trouxe a proposta de um cientista, Valdo Vieira, né, que propôs a conscienciologia, a projeciologia, a conscienciologia, né, e ele diz que, portanto, nós, indivíduos, nós, consciência, temos experimentos nessa condição humana e vamos melhorando, vamos evoluindo, vamos estando cada vez mais aptos a sermos nós a definir a nossa vida. Ok? Tem uma outra teoria da evolução das espécies. Aqui tem 2 nomes, o Charles Darwin e o Jean-Baptiste Lamarck. São 2 estudiosos, né, que estudaram essas teorias, ou propuseram a teoria da evolução das espécies, sendo que o Darwin traz mais a questão da adaptação, ou seja, os mais fortes, aqueles que se adaptam melhor, sobrevivem, realizam, concretizam o seu projeto. Aqueles que conseguem ultrapassar as seduções da autocorrupção, em nós próprios, ok? Em nós próprios. Quando nós conseguimos ultrapassar aquelas pequenas não vou, não, ninguém está a ver, puxa, deixa-me tirar aqui um pouquinho, não vai prejudicar, ok? E a autocorrupção começa dentro de casa, no trânsito, né? No olhar meio que indecente para aquela senhora ou para aquele senhor, o pensamento meio assediador mesmo, né? Queremos né, aquilo que o nosso amigo tem, né? Vamos para a casa do nosso amigo e começamos a pensar, puxa, não sei o quê, né? Aquela situação em que nos é dado uma responsabilidade e nós, a partir dela, vamos buscar benefícios paralelos. Então existem vários exemplos de autocorrupção, mas o pior deles é na nossa cabeça, como nós pensamos e naquilo que realizamos ou não. A terceira teoria, a teoria do valor agregado, e para os economistas, né, Adam Smith e David Ricardo, eles propõem que quando nós vamos realizar alguma coisa, é importante que o resultado do nosso projeto de vida pessoal traga melhorias para o outro, agregue valor para o outro.
provoque também alguma mudança no outro. Então vejam, pegando essas 3 teorias, ok? Eu consigo elaborar uma estratégia para garantir que o meu projeto de vida se concretize. E qualquer autocorrupção, seja aquela mais ínfima, tipo preguiça, como aquela, né, e há aqueles pecados capitais, né, que a gente toda conhece, a gula, a inveja, etc, etc. Todos eles também podem ser classificados na ótica do indivíduo como autocorrupção. Isso afeta a aplicação dessas 3 teorias. Então veja, qual é o algoritmo? E aqui, né, na lógica dos NPCs, né, nós podemos pensar, poxa, eu não sou um NPC, eu tenho um programa de vida, eu tenho um projeto para esta vida. Como é que eu consigo realizá-lo? Primeiro, priorizando. E mais, sendo forte o suficiente para não adiar a realização disso. Porém, eu estou consciente de que se houver necessidade de uma mudança, eu vou fazer a mudança, desde que o rumo, o meu objetivo lá à frente, não se perca, que é de eu melhorar traços, né, na minha personalidade e adquirir experiências novas no meu aqui e agora. Uma outra questão muito interessante tem a ver com e hoje fala-se muito de inteligência artificial, esse link, né? Como é que nós podemos ir cada vez mais fundo e criar cada vez mais alternativas com base em todo o nosso histórico para conseguirmos realizar os nossos objetivos. Tá certo? Então, muitas vezes, e como eu disse no vídeo passado, muitas vezes esses fatores genéticos podem influenciar o nosso comportamento aqui. Além disso, falando do dinheiro, os contratos que muitas vezes nós fazemos, contratos, alguns, os chamados contratos invisíveis, né? A gente faz contrato e nem sabe com quem fez. Vai para a cama a sonhar, a desejar coisas que não são corretas e muitas vezes estamos ali a fazer contratos que nós não percebemos a magnitude disso. Portanto, a autocorrupção também passa muito por aquilo que nós desejamos, como pensamos, né? Trazendo novamente aquelas palavras, né? Pensamentos, sentimentos e energia, a materialização daquilo que nós pensamos tem muito a ver com a qualidade do nosso pensamento, com a qualidade do nosso estar aqui agora. Quais são os nossos objetivos de facto? Precisamos, portanto, começar a perceber os nossos objetivos, qual o impacto que eles provocam em nós próprios e qual o impacto que eles provocam no outro. E depois avaliar e perceber se não há aqui, né, atitudes ou pretensões que, para que elas ocorram, estaria manifesta o incorreto, estaria manifesto aquilo que tem a ver com imaturidades. Ou seja, por isso vamos firme no objetivo de trabalhar os nossos traços ainda de autocorrupção. E comecem logo, né, ao acordar, puxa, tem que fazer ginástica, perceber o benefício disso. Tem que estudar, perceber o benefício disso. Vou trabalhar para ter uma remuneração, seja por conta própria, conta de terceiros, vou bem motivado. E muitas vezes nós vamos trabalhar apenas para realizar o financeiro, para que possamos, de facto, ter tempo para aquela que é a nossa missão.
Por isso é muito importante nós começarmos a perceber, poxa, qual é a minha missão de vida? Já falamos disso lá atrás, os traços, como identificar os nossos projetos de vida. Então vejam, a autocorrupção, que parte muitas vezes de nós para nós próprios, ela pode também ser influenciada. Ok? Então temos que começar a prestar atenção. Toda vez que temos uma atitude que ela nos chama a atenção porque está fora daquilo que é o nosso padrão, opa, espera aí, por que eu estou a ter essa atitude? Por que eu quero fazer aquilo que, poxa, eu sei que não é correto? O que é que me está a levar a fazer isso? Ok? Então, vamos ficar por aqui, estamos já na nossa hora. Próxima semana vamos falar sobre alguma coisa, não vamos deixar a expectativa no ar, tá bem? Eu gosto muito desse tema autocorrupção porque às vezes nós somos pegos ali a tomar atitudes e nós paramos, poxa, mas por que eu estou a fazer isso? E pensem, cada um de vocês, principalmente na relação entre pessoas, casais, né, afetivas, relações afetivas, às vezes nós tomamos atitudes e não fazem sentido. Vai mesmo prejudicar a relação. Nós vamos desenvolver um embrulhar de estômago, uma indisposição, as nossas energias vão ficar ali num processo muito mau, negativo. Então, é preferível nós, como diz o outro, vamos contar até 10, pensar se vale a pena, porque ninguém está a ver. Poxa, hoje em dia toda a gente vê tudo. Tem o satélite acima do satélite, aliás, tem o drone, depois tem o satélite, depois tem mais não sei o quê, né? Somos vistos. Vamos partir desse princípio. Nós somos vistos. Por isso, todas as nossas atitudes têm sempre alguém a observar-nos. Partam desse princípio. E mais, além das nossas atitudes manifestas, ok? O nosso pensamento também é visto. Eu pensei abobrinha, eu desenhei uma abobrinha no ar. Pensamento gera essas manifestações de energia. Está ali, está plasmado. Alguém vê. Está bem? Então, uma boa semana para todos. Está a começar o cacimbo. O cacimbo é o nosso tempo frio, o inverno de Angola. Quem está em Portugal está a começar a preparar-se para a chegada do verão. Né? Primavera, verão, já estão na primavera, vem aí o verão. Então, uma boa semana para todos e abraços para todos. Felicidades.